Boa noite, comerciárias, boa noite, comerciários. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Hoje, dia 14 de julho de 2022, são exatamente 20 horas. Estamos aqui novamente para realizar mais uma live do Sindicato dos Comerciários. Todas as quintas-feiras estamos aqui pelo Instagram, trazendo sempre uma convidada, um convidado especial, para a gente bater um papo com as trabalhadoras e os trabalhadores, trazendo temas os mais diversos e principalmente daqueles que são de interesses, né, da classe trabalhadora, da classe comerciária. Então estamos aqui hoje trazendo uma convidada especial, é a Ana Cristina, ela é presidente do SEAC-PB e vai estar falando aqui sobre os desafios e conquistas da mulher comerciária, dando sequência à nossa série de lives falando sobre os 90 anos do Sinecom. 90 anos de histórias, de lutas e conquistas. Então, durante todo esse mês de julho, estamos trazendo sempre um convidado, uma convidada especial para falar sobre os 90 anos do Sindicato dos Comerciários, que foi comemorado no dia 1º de julho. Já agradecendo este ano, já agradecendo inclusive a presença das trabalhadoras e dos trabalhadores que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram, as pessoas que já estão entrando, inclusive a Ana Cristina já está aqui conosco, já vou mandar o convite aqui para ela, mas deixa eu só responder logo aqui que está perguntando a Flaviana sobre a questão do dissídio. Na verdade, Flaviana, só para corrigir, e a Laís também, a gente não chama dissídio, chama convenção coletiva, tá bom? Então o nome correto é convenção coletiva. Então a convenção coletiva dos comerciários tem a data base 1º de julho, ainda está em negociação. Houve a primeira negociação no dia 4 de julho, vai haver uma segunda rodada no dia 18 e acompanhe o Instagram do Sindicato dos Comerciários para você sempre ficar informado sobre as negociações. O sindicato sempre está postando lá as novidades sobre as negociações, tá bom? Então acompanhe aí qualquer novidade, com certeza é só vir para o Instagram que estará lá. Se não estiver, porque não tem novidade, com certeza. E também no site www.comerciario.com.br www.comerciario.com.br. Então deixa eu convidar aqui para entrar aqui na live a convidada desta noite, a Ana, para bater um papo sobre os 90 anos do Sinecom, 90 anos de histórias, lutas e conquistas. E hoje vamos estar falando sobre os desafios da mulher comerciária, os desafios e conquistas da mulher comerciária. E aproveitar aqui, Ana já entrou aqui na live, agradecer a presença do Lucas, do Ale Lima, da Flaviana, do Everaldo, enfim, dos comerciários e comerciárias que estão entrando aqui na nossa live. Deixa eu só ajustar aqui. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Marcel. Tá ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Graças a Deus. Tudo na paz? Tudo jóia, graças a Deus. Ana, o Sindicato dos Comerciários está completando aí 90 anos, né, de histórias, de lutas e conquistas. Na verdade, completou agora no dia 1º de julho. Você faz parte também, junto com várias trabalhadoras e trabalhadores, dessa história de 90 anos de lutas e conquistas. E muito importante a gente realizar essa série de lives. Já trouxemos aqui o presidente do Sindicato dos Comerciários, o Rogério Braz. Também trouxemos aqui na última live da quinta-feira passada o Eliezer Gomes, ele é diretor do Sindicato dos Comerciários e também diretor da Contrax. Acho que houve algum problema aí com a conexão da Ana Cristina. Deixa ela entrar novamente para a gente fazer o convite. Então, como eu estava dizendo, já trouxemos aqui o presidente, Rogério Braz, que inclusive está entrando aqui agora, já dando boa noite para a família comerciária, né? Já trouxemos o Eliezer Gomes e na próxima live vamos trazer aqui o Jacinto Vitorino, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Comerciários, inclusive já, né, desde dessa nova, né, história que o Sindicato dos Comerciários
vem celebrando a partir de 1989, né, com a retomada de um sindicato mais combativo. O Jacinto Vitorino, ele participa, né, do sindicato, é ativo nos sindicatos comerciários, faz parte dos quadros da diretoria do Sindicato dos Comerciários. E para finalizar a live neste mês, vamos estar trazendo o João de Deus, que ele inclusive já foi presidente dos Sindicatos Comerciários, hoje é presidente da FETRACOM PBRN, a Federação dos Trabalhadores do Comércio e Serviços, né? A Ana já retornou aqui, o Albert está perguntando aqui, inclusive, boa noite, gostaria de saber, segunda-feira vai ter última reunião definitiva sobre o dissídio. Na verdade, Albertinho, só corrigindo, algumas pessoas sempre falam dissídio, mas não é dissídio, é convenção coletiva, negociação da convenção coletiva. Só para a gente usar o termo aí correto, para todo mundo já ir usando esse termo. Vai haver negociação na próxima segunda-feira, dia 18, mas não tem como definir se será a última negociação. Então, fica acompanhando aí, que o sindicato sempre no Instagram coloca as novidades sobre as negociações. Já teve a primeira, dia 4, vai haver a segunda, dia 18, e a gente não sabe como é que vai se definir essa negociação do dia 18. Mas acompanhe as redes sociais, o site do sindicato, e com certeza as novidades vamos estar publicando por aqui. Deixa eu convidar aqui novamente a Ana Cristina para retomarmos aqui o nosso bate-papo. Enquanto isso, já vou vendo aqui quem entrou. Tô de volta. Beleza, show de bola. Vendo aqui as mensagens dos comerciários, o Rogério também já está por aqui. Então, como eu estava dizendo, você faz parte também, né, dessa história, junto com vários comerciários, várias comerciárias, os diretores, né, que compõem a diretoria do sindicato, vários diretores que já passaram pela diretoria do sindicato, funcionários também do sindicato dos comerciários, e também sindicatos amigos, parceiros, centrais sindicais, movimentos sociais, a nossa federação, a nossa confederação, que contribuíram e ainda contribuem, né, para que a história do sindicato permaneça viva, ativa, um sindicato de luta, de força, de conquistas e vitórias. Você, inclusive, hoje, atualmente, é presidente do SEAC-PB, mas já fez parte da diretoria do Sindicato dos Comerciários. Gostaria que você desse novamente uma boa noite e começasse contando um pouco da sua história, como foi que você chegou no comércio, como trabalhadora do comércio. Se lembra em que ano foi, em que loja, como foi o seu trabalho, para a gente contar um pouco desses desafios da mulher comerciária. É verdade. Boa noite a todas, boa noite a todos. Parabenizar toda a diretoria do Sindicato dos Comerciários, na pessoa do presidente Rogério Braz, um grande parceiro, um grande lutador da classe trabalhadora, né? E juntos nós vamos seguindo em frente, sempre na luta dos direitos da classe, tanto comerciária quanto dos serviços do comércio, né? A gente quer um país igualitário para todos, não é isso? Uhum. A memória é fraca, Marcelo, mas eu lembro um pouquinho, sabe? Eu comecei a trabalhar no comércio em 95, numa loja de eletroeletrônicos. Hoje ela não existe mais, o grupo eram 4 lojas, né? Que era o ramo da Eletropeça, o grupo Eletropeça. Eu entrei na Eletrolândia. Foi meu primeiro emprego, né? Tive muita oportunidade, graças a Deus. E no meu primeiro contra-cheque veio a mensalidade do sindicato, né? Aí, como eu era leiga, eu não sabia, aí o gerente chegou e disse assim, Ana, você quer tirar esse valor? Porque assim, o sindicato está ali, tem reajuste, mas assim, se você quiser, a gente tira. Aí eu sempre fui curiosa, sabe? Na minha vida, eu acho que a gente tem que primeiro ver, para depois decidir se quer ou não. Então, na hora do meu almoço, eu fui lá no Cinecom. Aí eu conheci a estrutura, conheci os médicos, que na época tinha médicos, né, dentistas, ginecologista, aí eu disse, não, eu não quero tirar não, eu quero permanecer. Então, desde 1995 que eu sou filiada ao Sindicato dos Comerciários, né? Aí, inclusive, aconteceu uma situação bem ímpar minha lá,
que aconteceram vários problemas de hora extra, né? Quebra de caixa, essas coisas. Aí o dono fazia, não vai reclamar não, não sei o que mais. Aí eu fui, né? Aí eu conheci o seu João de Deus, que na época era o presidente do Sindicato dos Comerciários. Aí ele fez, olha, minha filha, o que for certo é o certo. O que for errado você não faz, você não assina, né? Aí você está aqui, o sindicato está aqui para você e sempre tive o apoio do Sindicato dos Comerciários. Em tudo na minha vida de comerciária eu sempre tive o apoio, né? Sempre participei. Então, depois aí eu tive minha primeira filha na Eletropeças em 97. Aí depois eu saí, aí fui para um ramo de confecções, né? Lojas de confecções, que hoje também não existe mais. Foi a loja Tentação, Moda Rio e Tentação. Aí depois fiquei desempregada, né? E todas elas como sócia do sindicato. Aí fui parar na Laser Eletro, né? Que foi a loja onde eu fui, assim, fiquei bastante tempo e aonde eu recebi o convite em 2005 de fazer parte da diretoria do Sindicato dos Comerciários, né? Aí eu cheguei em casa, conversei com meu marido, aí conversei com ele, tudinho, a gente, vamos ver o que é, o que não é, porque uma coisa é você estar de fora do sindicato, participar das festividades, das negociações, ir em assembleias, né? A gente não sabe dentro como é que funciona, né? E eu disse assim, eu sempre gostei, porque eu participei em movimento estudantil, fui uma cara pintada, né? Então, eu sempre gostei dessas coisas e eu achava assim, se a gente acha que está faltando alguma coisa, então você tem que ir participar, né? Não é só reclamar, criticar e eu dizer que tá bom, você tem que também meter a mão na massa, né? Então, quando eu fui convidada, aí eu fui para a minha primeira reunião, foi aonde eu conheci o Gil, né? O nosso mestre e amigo. Então eu conheci, aí teve a primeira. Conheci o Rogério, né? Uma pessoa sempre carismática. Foi esse ano que o Rogério, inclusive, também foi convidado para fazer parte da diretoria, né, do sindicato. Exatamente, nós fomos convidados no mesmo ano, né? Éramos caras novas, né? No caso, né? Um desafio e tanto. E Rogério entrou no mesmo ano que eu, em 2005, né? Então, nós juntos, com os demais diretores, né, que foi bastante renovada essa diretoria de 2005, tinha bastante mulheres, eu acho que eram 9 a 10 mulheres na chapa, né? E aí a gente foi, eu era só dirigente, normal, né? Quando passou um tempo, aí seu João de Deus e o Gil me chamou para conversar. Primeiro tinham conversado com o Rogério e depois me chamaram e me convidaram para ser a vice-presidente. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu acho que é uma responsabilidade enorme, né? É uma categoria muito forte, muito participativa, muito representativa, né? Tanto no PIB da Paraíba, quanto em toda a economia, os comerciários né? Sempre foi, né? Então, a gente movimenta o dinheiro do Estado, né? Então eu pensei, repensei, botei os prós, os contras, fui para o meu pai, né? Porque o idoso, os nossos pais sempre querem o melhor para a gente, né? E meu pai me disse assim, eu ainda me lembro até hoje, minha filha, se você for desafiada é porque você tem competência de fazer. Então, siga em frente. Se você não quiser mais, você renuncia. Então foi aí que eu fui, né? Meti a cara e a coragem. Eu e Rogério, a gente trabalhou bastante, a gente andava muito, porque foi uma disputa bastante acirrada, né, nessa época. E graças a Deus nós fomos vitoriosos, demos sequência às conquistas que seu João de Deus nos confiou, né, na época, que a gente, como ele vai explicar na live dele, que o sindicato ele foi retomado para como é que a gente fala, para o que é de direito, né, vamos dizer assim, né, para os comerciários de verdade, em 89, né? Inclusive, Eliezer fez parte, né, e faz ainda parte dessa história, um companheiro que fez com que o Sindicato dos Comerciários, inclusive, ampliasse, né, os seus trabalhos para um sindicato reconhecido nacionalmente.
através da presença do Eliezer Gomes, que veio para Isso, somar junto com vários outros diretores e diretoras que você está exato, citando aí, que já passaram e que os que hoje permanecem. Mas exato. a gente sabe, Ana, que ainda assim, pegando esse gancho seu da sua história, da sua entrada na diretoria, durante o processo que você ainda não estava como diretora do Sindicato dos Comerciários, você passou por muitos desafios, porque a gente não tem como não deixar de falar aqui sobre a temática da mulher, a gente está falando sobre os Uhum, desafios, né? E conquistas, já a gente vai falar das conquistas, dos desafios da mulher comerciária, e você como mulher comerciária, que foi mãe também, inclusive num período, né, de gestação, de cuidado da criança. Muitas uhum, comerciárias estão nos assistindo, nos acompanhando, muitas outras vão acompanhar essa live porque ela fica registrada, vão conseguir se identificar com os desafios que também você passou. Né? é, Tem uma história que diz o seguinte: quando a gente acende uma vela, a primeira pessoa a se iluminar somos nós. Né? Quando a gente tem uma ação boa, a primeira pessoa a ser impactada por aquela ação somos nós. Da mesma forma, quando a gente apaga uma vela, a primeira pessoa a sentir a escuridão vai somos, ser nós, vai ser a gente. é, Quando eu tenho uma atitude ruim, a primeira pessoa que vai ser impactada por essa atitude ruim somos nós. A mesma coisa a gente pode falar, por exemplo, do sindicato. Então, uhum, se eu não apoio o sindicato, se eu não estou junto com o sindicato, por mais desafio, por mais dificultoso que seja, por mais complicado que seja conquistar e ampliar direitos, mas quando eu me afasto do sindicato, quando eu não contribuo com o sindicato, quando eu não estou junto do sindicato, a primeira pessoa a ser prejudicada enquanto trabalhador vai ser eu, e não o sindicato. Aí isso, vai vir uma reação em cadeia, né, que infelizmente os uhum, comerciários precisam entender, né, a maioria, ou uma boa parte, ou quem está nos acompanhando, que quanto uhum, mais a gente apoia, quando a gente acende essa vela, a primeira pessoa que vai receber a luz somos nós. Então você isso, sabe das dificuldades que você passou e não existe outra instituição que represente tão bem, que lute tão bem como o sindicato. Então, como foram esses desafios enquanto mulher comerciária, de pegar ônibus, de acordar 2 horas mais cedo, de deixar a criança em creche, e de cuidar de casa, enfim, dessas questões que realmente a mulher comerciária, a mulher trabalhadora, ainda infelizmente uhum. passa. Você falando, parece que fica passando um filme na cabeça, né? Uhum, Eu fui mãe a primeira vez com 22 para 23 anos, e na loja onde eu trabalhava eu era caixa, né? Então, assim, o ônibus passava naquela época na General Osório, né? Então, eu pegava o ônibus e minha filhinha, ela amamentava. Então, eu pegava uhum, o ônibus de 11 horas, vinha para o Valentina, que eu moro no Valentina até hoje, uhum, amamentava ela, às vezes ia comendo dentro do ônibus para chegar no horário na loja, né? Então, várias mães fazem isso, né? uhum. Ainda usufruía da lei da amamentação, né? Até ela completar 6 meses, eles ainda estendiam meia hora no meu almoço, 1 hora, né? Porque isso é direito da lactante, né? Uhum, Então, é uma batalha muito difícil, Marcelo. Muito difícil. Porque a mulher, ela tem 3 turnos, né? Ela uhum, sai para trabalhar. Eu mesma aqui em casa, eu saio 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Aí pego, né? Vou dar plantão no sindicato. A gente sai às 4 da tarde. Eu chego em casa mais ou menos 5h30, 6 horas. Aí tenho uhum, filha adolescente que está em processo de estudo para vestibular essas coisas. Você tem que estar em cima, né? Porque adolescente todo uhum. mundo passa por isso. A fase É, é bem delicada também. e até assim, é muito cobrada, né? Porque é onde você vai decidir o futuro, né? Que você vai ter que prestar vestibular, então você tem que decidir. Então, eu acho uma fase muito complicada por conta disso, né? Uhum, Aí você tem os afazeres domésticos, você tem que lavar roupa, você tem que lavar a louça, você tem que fazer janta, você tem que fazer o almoço, né? Aí, uhum. no meu caso, tem reuniões, né? Então, assim, tem que gostar muito da luta, tem que gostar muito do que você faz para Deus lhe dar força para você seguir em frente. E assim, a gente, é por isso que eu digo, sabe? Eu acho uma idade muito complicada de adolescente, porque você vai decidir o seu futuro, a sua profissão, né? Graças a Deus eu escolhi a profissão que eu sempre gostei, que eu sempre quis ser, né?
E então, porque é horrível você trabalhar no que você não gosta. É horrível você ter que levantar todo dia e ir para um lugar que você não gosta de ir, né? Então, assim, é por isso que eu digo, você tem que conversar bastante com seus filhos, esclarecer bastante. Eu sei que o tempo das comerciárias é muito curto, muito curto. Para você ter uma ideia, uma coisa que nunca me saiu nunca me saiu da cabeça, eu cheguei em casa, isso foi com a minha primeira filha, eu cheguei em casa tão atarefada no sábado, que eu trabalhava no comércio, era de segunda a sábado, né? E aos sábados eu terminava de 4 horas da tarde, chegava no Valentim às 6 horas da noite, então eu ia fazer as coisas. A minha filha, para você ter uma ideia, pegou o bebezinho dela, eu estava lavando louça, ela se sentou no meu pé com com um bebê, né, a boneca, dizendo, mamãe, quando a senhora terminar, brinca comigo. Olha mesmo. A falta que a mãe estava fazendo a uma criança que se senta aos pés para pedir para um pouquinho de atenção. Então, assim, hoje em dia, eu sei que muitas mães passam por isso. A gente precisa de muito apoio, né? Hoje os pais se apoiam mais, claro. E, assim, precisamos de creche, Marcelo. Precisamos de creche para deixar os nossos filhos, porque as mulheres hoje em dia elas tomaram conta, assim, vão trabalhar mesmo e tem que trabalhar, porque a gente precisa fazer parte do mundo moderno, né? E a mulher, e foi uma das grandes conquistas das mulheres saírem de casa, né? Isso a gente lutou por muitos e muitos anos e graças a Deus conseguimos. Hoje a gente somos 51%, né, da população, né? Então, assim, muitas mulheres, muitas são chefes de família, né? Mas aí o Estado, o governo, precisa dar uma olhadinha, né? Porque a gente vai trabalhar e o filho fica com quem? Quantas mães não abdicam do trabalho para tomar conta dos seus filhos, né? Aí é a realização do desejo de ser mãe, que toda mulher, a maioria tem desejo de ser mãe, mas aí perde a profissional, que ela também quer se realizar profissionalmente, né? Então, eu acho que está faltando um olhinho a mais, sabe? Para a gente conseguir conquistar mais coisas. Mas Joia. aí, mas Inclusive, aí, temos aqui a participação do Rogério, né, presidente dos sindicatos comerciais, agradecendo o Igor também. Um abraço, Igor. A cheiro, Janete também aqui participando. E beijo, também minha tem a amiga. participação da Edilene Lopes, que fala, inclusive, o seguinte: a rotina da mulher é muito desgastante, né? Os homens precisam participar das tarefas da casa, pois a obrigação é de todos que ali habitam. Enfim, várias participações aqui de comerciários e comerciárias, e também de amigos e amigas, né, nossos e parceiros dos sindicatos comerciários, prestigiando essa live aqui dos 90 anos do Cinecom. Inclusive, a Edilene é nossa diretora, né, na Secretaria de Mulheres, né? E como passando. Aí, deixa eu voltar para a minha trajetória. Isso. Então, eu assumi com o Rogério, 2005, a direção dos sindicatos comerciários e vários outros companheiros nossos. Mas aí eu engravidei em 2006, né, da minha segunda filha. E a gente teve um probleminha de amamentação, de comida, essas coisas, né, de adaptação. Aí eu tive que renunciar em 2007. Eu renunciei, é isso que eu disse. Eu renunciei tanto ao trabalho quanto ao sindicato para poder tomar conta da minha bebê, né? E assim, é uma decisão muito forte, mas eu não me arrependo, faria tudo novamente. Conversei com o Rogério, conversei com o pessoal, e eles me deram total apoio, até nessa parte, Marcelo, né? A gente lutou tanto para se eleger e um ano depois eu tive que renunciar, né? Mas o sindicato sempre me apoiou em tudo, em tudo. E quando foi em 2008, aí eu botei a minha bebê numa creche e voltei. Aí eu voltei para a federação, que seu João é presidente, né, seu João de Deus. Voltei para a federação, aí depois o Gil me ensinou a fazer a homologação, e eu comecei a fazer homologação e cuidar das coisas do SEAC da federação. E quando foi em 2013, aí Gil disse assim, agora você está pronta para assumir a diretoria do SEAC. Aí eu fui a primeira presidente mulher do SEAC, né? Estou nessa luta até hoje. Era muito interessante que os sindicatos todos são presidentes homens, né? A maioria na época, quando eu entrei.
E só tinha eu de mulher, né? Aí hoje nós já temos a companheira Magna, que é lá de Itaporanga, né? Um beijo, Magna. E temos a Darliane, que é presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarabira, né? Então a gente vai conquistando e vamos trazendo as companheiras, né? Porque a importância é do homem e da mulher estar juntos, né? Para cada vez mais a luta ser mais acirrada, mais conquista para os trabalhadores. E a gente tem que estar sempre unidos para poder cada vez mais conquistar. É tanto, uma coisinha que eu acho bem interessante, que a Mara, a nossa secretária de Mulher da Contrax, da nossa confederação, ela fala o seguinte: você sabe por que o lilás da CUT? Porque é a mistura do azul com rosa, então se torna essa cor tão bonita, né? Então a gente tem que caminhar juntos. É a soma, né, de todos, Exato. né, de mãos dadas na luta, que com certeza se consegue essas conquistas. E nesse percurso, né, nessa sua trajetória pelo Sindicato dos Comerciários, passando, mesmo que pouco tempo, mas deu a sua contribuição, e também você pode citar, porque tem algumas conquistas que foram conquistadas, né, Uhum. mesmo depois com outras companheiras e companheiros que deram e dão continuidade a esses 90 anos de história de lutas. Quais foram as principais, né, vitórias, conquistas que hoje a mulher comerciária tem estabelecido na convenção coletiva, que você gostaria assim, de destacar, que acha importante, principalmente para as mulheres, embora tenha muitas conquistas que englobe todos os trabalhadores, mas tem algumas conquistas que estão estabelecidas na convenção que são específicas, né, para as mulheres. A primeira conquista que eu acho a mais importante de todas, Marcelo, é o sindicato estar vivo, estar aberto, lutando para renovar a nossa convenção coletiva. Porque muitos comerciários acham que aquilo que está na convenção é direito eterno, e não é. Se ela não for renovável, todo ano aquilo ali cai por terra. E a gente volta para a CLT, né? A gente tem que prestar atenção que para manter o sindicato aberto, porque sem sindicato não tem convenção coletiva, não tem negociação. Qual é o trabalhador que vai sentar de frente para o seu patrão para poder negociar o seu salário, os seus direitos? Não tem como, porque tem outras pessoas que entram pelo valor que ele quiser pagar. Não é assim? Então, a gente do sindicato, a gente que faz parte da diretoria, nós temos a dificuldade e o dever, né, de estar ali lutando pelos trabalhadores. Então, a gente mostra a nossa cara, a gente vai para cima, a gente quer isso, a gente conquista, a gente faz assembleia. O que os trabalhadores na assembleia decidem, a gente leva e conversa, e fala e vai negociando até chegar a um acordo que dê para os dois, né? Porque são uma via de mão dupla, né? O trabalhador e a empresa, porque um sem o outro não vai viver, né? A gente tem que ter um lugar para a gente trabalhar e a empresa tem que ter o trabalhador para se manter aberta e funcionando, não é assim? Então, a primeira conquista é a convenção coletiva, que é muito importante. Aí, uma cláusula que a gente tem de suma importância, Marcel, é da estabilidade da mulher gestante. Essa é uma conquista que o Sindicato dos Comerciários, conseguiu, que é muito importante. Por quê? Porque a mulher, ela se ausenta durante 4 meses, né? Então, durante esses 4 meses, ela fica totalmente fora do ar, porque ela vai cuidar do seu filho, o bebezinho precisa de muita atenção, tem a amamentação, tem a adaptação para ela voltar. Então, assim, quando ela retorna dos 4 meses para a empresa, ela vai começar a se adaptar de novo, tanto no sistema da loja, quanto no sistema da mãe deixar o filho em casa. Porque a gente tem culpa, porque deixa a nossa criança em casa e vai trabalhar, né? Então, é uma questão de adaptação da criança com a babá ou na creche. É tudo uma questão de adaptação. Então, esses 4 meses é tudo assim, como se fosse cronometrado para a roda entrar no eixo de novo. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo, várias mães renunciam a essa estabilidade. E quantas mulheres assim comparecem no sindicato, inclusive, para abrir mão dessa estabilidade, porque exatamente, não tem condições nenhuma de deixar. Não tem condição.
Não tem condição. Infelizmente. E tem outra, e a grande maioria, lógico, volta, se adapta novamente e continua a sua vida, né? E continua e vamos que vamos. Mas aí essa cláusula ela é tão importante porque senão ela continua no trabalho, né? E a outra grande conquista também é o direito de levar o bebê ao médico, né? Na criança dependente previdenciário ou até 6 anos, né? A declaração, ela abona o dia que ela leva o seu filho ao médico, né? Então a mãe pode levar o bebê sem problema nenhum, pega uma declaração. Não precisa de atestado porque ela não está doente. Ela está simplesmente acompanhando o filho dela ao médico, né? Então ela leva, traz a declaração, a empresa aceita, inclusive foi outra conquista do sindicato que a gente pode levar, tirar uma foto e mandar pelo Zap, né? Até poder voltar e entregar pessoalmente. Foi uma grande conquista, porque às vezes o bebê tá doente, tá assim, com febre, tá chatinho. Aí como é que a gente vai deixar e vai levar o atestado? Aí você tira uma foto no seu Zap, né? A internet ajuda bastante. E outra grande conquista também que eu considero muito importante para nós é o Vale Refeição, né? É muito, muito importante esse valor, gente. E ele só é garantido através da nossa convenção coletiva, né? Porque a empresa não tem obrigação de dar Vale Refeição, não tem obrigação de dar refeitório, não tem nenhuma lei que reja isso. Mas a nossa convenção coletiva garante. Então a empresa tem que cumprir a convenção coletiva, que é força de lei, como o Eliezer, nosso companheiro, mesmo disse. É a força da lei, né? Então eu sou do tempo no comércio que não tinha Vale Refeição. Então você levava quem tinha de casa, às vezes azedava, né? Aí você tinha que comer uma coxinha. Tinha um fiteiro que lhe vendia fiado para pagar no final do mês. Mas aí, em 2010, salvo engano, foi uma batalha muito grande, mas nós conseguimos. E estamos aí. O valor é R$ 8,80 por dia trabalhado. A gente sabe que não é o valor de uma refeição, mas é auxílio refeição. Então é para ajudar a gente, né, a levar uma refeição, a almoçar, né? Assim, no comércio que tem locais que tem pelo SESC. Então, assim, é uma conquista enorme, parabenizar novamente o sindicato por sempre estar lutando pelos trabalhadores, né? E dizer a todos que se sindicalizem, que é muito importante você manter a sindicalização, né? E como você mesmo falou, até alguns anos atrás não tinha essa conquista foi estabelecida, ela é renovada anualmente, depende, né, da força, da luta do sindicato. E se os comerciários não estiverem juntos com o sindicato, apoiando, lutando, participando, né, vai ficar cada vez mais difícil ampliar esses direitos que estão estabelecidos, além desses que você falou, tem tantos outros, inclusive disponíveis no site dos comerciários, e que o sindicato comerciário só tem esses direitos porque o sindicato foi lá, negociou e lutou. Porque, por exemplo, não está estabelecido na CLT, na lei. Na lei tem só o salário, que não é nem o piso, é o salário mínimo, né? O vale transporte e algumas outras coisas que sobraram da reforma trabalhista de 2017. Então, se não tiver a CLT, resta, ou melhor, se não tiver a convenção coletiva, resta as poucas coisas que tem na CLT. Então, existe a convenção coletiva, por quê? Porque tem um sindicato que luta, que negocia para ampliar esses direitos. Então, por isso a importância, como você citou bem aí, do sindicato. E tem também a cláusula dos domingos e feriados, né? Porque o domingo e feriado aqui na Paraíba, ele é pago, né? E tem a folga. Muitos lugares não são, mas entendeu? Sim. Inclusive, toda vez que nós vamos negociar, essa cláusula é muito assim, ela é muito batida, porque eles querem tirar a remuneração, querem que você trabalhe por folga, né? Domingo, se fosse dia de trabalho, se chamava segunda-feira. Então, domingo é dia da gente estar com a nossa família. Então, se
a empresa quer um funcionário trabalhando, ela tem que fazer uma remuneração extra, né? Isso é uma conquista importantíssima do Sindicato dos Comerciários, sabe? E, assim, é um sindicato muito combativo, mano, muito combativo. A gente vê ele sempre na base, nós temos a nossa federação, né, que o presidente é seu João de Deus, que sempre apoia o sindicato. Temos a nossa confederação, que é a Contrax, que Eliezer hoje é diretor financeiro dela, já foi, como ele disse, né, diretor de estrangeiro, né? Desculpa, Relações Internacionais, e levou o nome do Sinecom para o mundo. Olha só a importância do Sindicato dos Comerciários. Nós somos referências nacional, Marcelo. Então, assim, os comerciários, eles têm que ter orgulho do seu sindicato, né? E tem que se sindicalizar, porque, assim, o sindicato só é mantido com o dinheiro do trabalhador, do sócio, da taxa assistencial, né? Por isso que ele é tão combativo, por isso que a gente tem tanta conquista, né? Porque a gente luta para isso. Né? Então, os comerciários, eles têm que entender que lá é a casa do trabalhador, que o sindicato está aberto para manter os direitos dos trabalhadores. Essa reforma trabalhista, ela tratorou a CLT. Foi um rolo compressor. Né? E se não tivesse várias garantias dentro da convenção coletiva, a gente tinha perdido muito mais coisa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender a importância do sindicato na vida do trabalhador. E quanto mais você contribuir com o seu sindicato, mais ele fica forte. Né? Para poder lutar. E é uma via que você fortalece seu sindicato consegue direitos para você de volta. Então, eu não entendo por que tem tanta resistência assim, do trabalhador em se sindicalizar. Porque ali você vai estar fornecendo um valor para o seu sindicato lutar por seu direito, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Porque trabalhador sem sindicato, ele é muito mais frágil. Muito mais frágil. A gente vê, eu vou entrar uma partezinha que eu gosto muito, que é a homologação. A gente vê quantos trabalhadores, depois da reforma trabalhista, que tirou a obrigatoriedade de homologação dentro do sindicato, quantos trabalhadores foram prejudicados e estão sendo cada dia mais. A gente vê cada relato que a gente faz assim, meu Deus, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, né? E o trabalhador, ele não entende. Ainda tem uns que vão lá, conversa, né? Fala com o Jacinto, que é o nosso vice-presidente, que é um expert nesse assunto, né? E Jacinto dá toda a assistência, sabe? É uma pessoa que, assim, escuta muito, explica bastante, né? Então, foi uma coisa que aconteceu com os trabalhadores que, assim, o companheiro Gil disse, né? O problema vai ser quando tirar a homologação do sindicato. E realmente foi, né? Realmente a gente vê que... No momento que o trabalhador mais precisa, que é, infelizmente, nesse momento de demissão, e o sindicato vai estar dando suporte a ele para saber se tudo que ele está recebendo, né, no momento que ele é demitido da empresa, está correto, mas, infelizmente, os deputados e senadores da época, 2017, sancionado pelo governo, pelo presidente na época, Michel Temer, tirou, né, uma dessas questões que estavam estabelecidas, conquistas históricas estabelecidas na CLT, que era a obrigatoriedade da homologação passar pelo sindicato, e foi retirado. E quantos trabalhadores estão, infelizmente, sendo roubados, lesados, né? Literalmente. Pelas empresas, por algumas empresas que insistem em fazer esse tipo de prática, né? E depois que passa por esse processo, é que o trabalhador vai para o sindicato, quando chega lá é detectado, né, uma diferença de 4 mil, 5 mil, 6 mil, como já foi detectado, até de 14 mil reais. Exatamente. Né, o trabalhador deixou de receber por conta de uma rescisão, né, mal feita, feita às vezes utilizando de má fé e utilizando, infelizmente, de uma atitude, né, que a gente pode dizer que roubou, né, o trabalhador, a empresa roubou o trabalhador diante dos valores que ele precisava receber, precisa receber. Porque o trabalhador, ele não é obrigado a saber o que se paga em rescisão de contrato, né? Então, assim, a homologação no sindicato é lá um pente fino para a gente verificar se está tudo correto. Quantas vezes as empresas vão no sindicato,
Ah, ó, isso aqui tá errado, ela volta, faz novamente, vai lá de novo, né? Porque a gente tá ali para conciliar, para conversar, né? Para dizer assim, ó, isso aqui tá faltando, isso aqui tá faltando, isso aqui tá certo e tal. E aí o trabalhador, ele confia no homologador para poder verificar, né, se tá tudo certo. E agora não tem mais isso. Então a Uhum. gente às vezes pega uma rescisão, você recebeu isso? Você recebeu a chave? A multa? Não, não só me deram esse papel. E aí? E agora? Né? E a gente não pode fazer nada. Mas aí, como você bem disse, eu vou pegar esse ganchinho que você falou aí, quem aprova as leis são deputados e senadores, Uhum. né? Então, tá chegando a Esse ano tem eleição, eleição. esse ano tem eleição, você pode pesquisar, como você sempre fala, vai pesquisando lá quem foi a favor da reforma trabalhista. Ah, foi fulano de tal, não vote, porque é contra o trabalhador. Quem foi a favor da reforma trabalhista é contra o trabalhador. Isso é simples e certo, né? A Uhum. gente tem que votar em trabalhadores, em deputados e senadores que queiram o bem do trabalhador, que é que mantém um país aberto, a economia girando, né? Para Uhum. todo mundo ter um bem-estar e ter uma vida social, uma vida digna, que a gente trabalha para ter uma vida digna, né? Um bem-estar, né? Poder levantar, saber que vai trabalhar, saber que vai ter o sustento da sua família, né? Mas para isso a gente tem que ter políticos que queiram o bem-estar da sociedade, não a violência, não a truculência, né? A gente quer paz. O país precisa de paz. E ainda voltando à questão da mulher, Ana, nesses últimos meses, e eu não posso não só dizer nesses últimos meses, mas durante praticamente a história do mundo, a mulher, infelizmente, as minorias, né, não só a mulher, mas destacando aqui a mulher, sempre foi, infelizmente, violentada, né? A mulher tem sido, nesses últimos meses, a gente tem assistido um aumento na série de violências, de Uhum. estupro. É complicado dizer assim, eu vou viver tranquilo, eu vou estar tranquilo em casa, porque a menina pode ser, de repente, violentada por um padrasto, por um vizinho, por um tio. É complicado dizer, vou sair para trabalhar, porque ela pode, no percurso de casa, sofrer algum tipo de assédio, inclusive no transporte público. É Que é complicado muito dizer, comum, né? eu vou parir, porque a gente viu o que aconteceu recentemente. Então, entre aspas, não está dando mais para ser mulher neste mundo, não dá mais para ser mulher, não pode ser mais mulher neste mundo, a mulher não pode mais exercer, né, a dádiva de Deus, né, e não deve ser só um privilégio, é um direito, né, de viver. A mulher não pode mais viver porque em qualquer lugar que ela for, infelizmente, ela vai ser violentada. Então, dentro desses aspectos, a gente sabe que, historicamente, o sindicato sempre realizou várias ações, inclusive eventos voltados para a conscientização, né, dos Uhum. direitos das mulheres, né, todo o Dia Internacional da Mulher, Outubro Rosa e várias outras ações vão sendo realizadas pelo sindicato no combate ao assédio moral, ao assédio sexual, Isso. mas nessa conjuntura toda, né? E complementando aqui esse debate, para você também dar a sua opinião, a maioria, né, da população brasileira é composta por mulheres. Mas quando a gente olha para o Congresso Nacional, a minoria são mulheres, deputadas, senadoras. Quando a gente olha para o número de governadoras, de prefeitas, de vereadoras, são, infelizmente, a imensa minoria delas, né? Como a mulher que está nos assistindo agora, que vai nos assistir posteriormente, né, pode se identificar e olhar para tudo isso que está acontecendo e também somar forças para combater isso tudo e, de alguma forma, começar a ter alguma atitude, né, para dar as mãos às mulheres, todas elas, e tentar mudar esse quadro. E os homens, consequentemente, começar, de alguma forma, Uhum. também a somar forças, a lutar contra tudo isso que está acontecendo nesse país, no mundo.
Marcel, primeiro do que tudo, existe uma palavrinha que é muito importante na vida de todo ser humano. É o respeito, Uhum, né? Então, quando o chefe de uma nação ele não tem respeito por um gênero, quem é que vai ter, Marcel? Se uhum, o chefe maior não tem, então todo mundo acha que pode, né? né? Então, assim, a mulher, ela é, vamos dizer, muito massificada, sabe? Muito assim, chamada muito para reflexão. Na hora de resolver, chama-se a mulher para reflexão, a gente resolve, a gente conversa, a gente dá ideias, mas na hora de apoiar uma mulher na política, ninguém apoia, Uhum, né? Quantas vezes a gente já escutou dizer assim, você não entende sobre esse assunto, você entende sobre fogão? Quantas vezes? uhum, Né? Então, assim, parabeniza todas as mulheres que são guerreiras, fortes, que estão lá no Congresso, que estão na Assembleia Legislativa, que está na frente de sindicato, porque não é fácil. uhum, Mas a gente insiste, a gente é brasileira, a gente não desiste nunca. E ainda acredito que vão ter mais mulheres que vão se dispor a colocar seu nome na política, né? E nós temos que abraçar e nós temos que apoiar, porque assim, eu acredito que se tiver igualdade, todo mundo vai lucrar com isso, né? Porque aí você vai ter o direito igual para todos, que é isso que a gente luta, é um direito igual para todos. A gente não uhum, quer ser maior nem menor, quer ser igual, porque se Deus criou o homem e a mulher para viver em igualdade, por que que o homem quer que a mulher seja baixa? Por que que a gente não pode ter o mesmo lugar? uhum, Entendeu? Então, assim, nós sabemos do que a gente precisa. Então, nada mais justo que uma mulher na frente para saber o que a mulher precisa. O homem não vai saber o que a mulher precisa, como a mulher também não vai saber o que o homem precisa, né? uhum, Temos que galgar mais espaços, concordo com você. Temos que ter mais apoio, né? Porque é uhum, difícil. A mulher, ela, desde que o mundo é mundo, ela é destinada para quê? Para tomar conta de casa e criar os filhos. Então, foi uma revolução imensa a gente sair de dentro de casa para poder começar a trabalhar, começar a ter vez e voz, começar a votar, Marcelo. Começar a votar. A gente nem decidir quem ia estar lá na frente, a gente decidia como é que pode isso, gente. Né? Então, assim, e as mulheres, as primeiras mulheres foram indo, e agora estão aí a Maria do Rosário, a Jandira Fegali, a Benedita da Silva, a Luísa, nossa Luísa Irondina, que exemplo uhum, de mulher aquela, né? é, A Érica Cocai, e várias e várias e várias outras, né? Que hoje estão aí lutando por mais direitos, mais conquistas, sempre ao lado de uma das outras e dos homens também, para cada vez mais ampliar, né? Quanto bonito foi essa lei do Paulo Gustavo agora, que vários artistas se juntaram para ir lá dar vez e voz. E graças a Deus a gente conseguiu, né? A lei que foi aprovada também recentemente, que uma mulher após as 10 horas da noite, ela pode pedir parada onde ela quiser, porque uhum, para ficar mais perto da sua casa. Porque às vezes você solta numa parada bem longe e tem esquisito e você tem medo, né? Porque depois de 10 horas é muito esquisito. Então foi aprovada a lei que você pode pedir a parada perto da sua casa. Isso já é uma conquista muito grande. A nossa Lei Maria da Penha, olha, é uma conquista enorme para a mulher, né? A lei do feminicídio, todas aprovadas entre 2002 e 2016. Depois dessa, não teve nenhuma lei aprovada. Tá uhum. entendendo? Agora, só para você ter uma ideia, desde 2018 para cá, foi um aumento de 34% de feminicídio, Marcelo. Isso é um absurdo. Uhum. O feminicídio, a mulher é morta por ser mulher. Como é que pode isso? No mundo do século XXI. Né? Então a gente tem que pensar bastante na hora de ir lá na urnazinha e votar. Porque se você está querendo mudar aonde você vive, você tem que começar pelo poder do voto. A gente tem muito poder no voto. E o povo tem que entender isso. Que só se muda as coisas votando. Porque é a gente que é responsável pelas pessoas que estão lá no Congresso, na presidência da República e no Senado. Né? Então você é que vai decidir o Inclusive, que é que você quer do seu país. É simples. inclusive, o perfil, você citou muito bem, né, do atual presidente, ele corrobora, ele contribui, né, para que Ele incita. vários,
vários outros homens, né, tenham identificação com as atitudes, com as falas que ele tem, que ele Isso. estabelece, né, e vai normatizando questões que precisam ser combatidas. E eu me lembro de algumas frases, inclusive aqui reservei para esse bate-papo, né, do atual presidente, onde ele disse, inclusive, para uma deputada a seguinte questão: ela não merece ser estuprada porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, Você não já faz meu pensou? gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas se fosse, não iria estuprar porque não merece. Uma outra frase ainda falando sobre as mulheres, ele Uhum. disse: todo mundo ia atrás de galinha no galinheiro na sua cidade. Ah, é na minha cidade. Alguns mais malandros iam atrás da bezerrinha, da jumentinha. Era comum. Não tinha mulher como tem hoje. Se a mulher fosse um objeto que você pudesse ir atrás e fazer É, qualquer tipo de justamente. coisa, né? E, enfim, a gente poderia passar aqui a noite citando algumas dessas frases que faz com que o discurso vire prática Isso. e a prática fique sendo estabelecida não só, né, por essas pessoas que vêm praticando, como pessoas Uhum. que não tinha quem os representasse e agora tem, infelizmente, é o presidente de uma É, nação, de um país, isso. e Foi que a vai escolha de muitos, né? estabelecendo o discurso e muitas vezes estabelecendo o discurso à prática, né? E a gente Exato. precisa dar um basta em tudo isso. E as mulheres, elas têm, como eu disse, são a maioria da população, né? Hum, Então, elas deveriam prestar atenção na atitude da pessoa, dizer assim, poxa, se o cara está falando isso, ele está me representando, porque é o uhum, chefe da nação, então ele está representando. Você quer uma é, pessoa dessa para lhe representar? Porque, sinceramente, eu não quero, uhum, né? Porque você vê aí, tirou dinheiro, direito dos trabalhadores, vários direitos que ele vem tirando dos trabalhadores, né? Na surdina, não, fala uma gracinha, a gente presta atenção na gracinha, mas o negócio está sendo aprovado lá no Congresso. E não é aprovado nada de bom para o trabalhador. Mas ele disse no seu discurso que agora chegou às vezes dos empresários, os trabalhadores já tinham muitos direitos. Então uhum, você tem que escolher entre direito e trabalho. Isso é um presidente que você quer para você, né? Tem que prestar atenção. A decisão é sua. uhum, Tá aí, o voto tá aí, é livre. O voto é livre e secreto, né? É por isso que a gente luta. Voto secreto, nada de bilhetinho para sair, para ver, para mostrar a ninguém, não. O voto é seu, é um direito seu. Você vota em quem você quiser. Pesquisa o plano de governo, vê o que é que eles estão propondo. É assim que a gente tem que votar. Não por cara bonita, não por discurso de ódio, tá entendendo? Você tem que uhum. ver o que o cara está propondo. Se você se identifica com aquela proposta, vai lá e vota. Agora, depois não venha chorar o leite derramado. Porque a gente viu aí os 4 anos, o retrocesso que teve a nossa nação, Verdade. né? Então tem que prestar atenção. Estamos chegando aqui um pouquinho já no final da Passa nossa live, rápido. faltando aqui 5 minutos, mas a gente teria muitas histórias para contar, né, É verdade. sobre esses 90 anos do sindicato e esses desafios e conquistas da mulher comerciária, como a gente citou aqui. A Uhum. gente sabe que são muitos desafios que ainda existem para a mulher comerciária, mas também foram muitas conquistas que estão sendo estabelecidas e essas conquistas só serão renovadas se o sindicato existir e se você, comerciário, comerciária que está nos acompanhando, né, participar, contribuir, somar as forças. Como o Rogério diz sempre, quando você for empurrar um carro sozinho, se estiver quebrado, você vai ver que vai ser bem complicado. Mas se de repente 2, 3, 4, 5 outras pessoas vão chegando para empurrar aquele carro que quebrou, de repente vai ficar bem mais fácil. Então, se você está vendo que é difícil, está complicado para o sindicato, se a gente somar forças, se juntar, contribuir, ajudar, com certeza vai ficar bem mais fácil para o comerciário ampliar suas lutas e suas conquistas, principalmente para as mulheres que tanto precisam, não só em João Pessoa, mas na grande
João Pessoa. Gostaria que você desse aí o seu recado final para as mulheres comerciárias nessa live de 90 anos, desafios e conquistas, né? Inclusive, o João de Deus está aqui também marcando presença, falando sobre a estabilidade, né, da convenção coletiva, que é tão importante. E se não tivesse essa estabilidade que você também, inclusive, citou, muitas comerciárias, quando chegasse e apresentasse algum atestado que precisou ir no médico e está grávida, já seria demitida, né? A gente sabe muito bem disso, entre tantas outras conquistas. E aproveitasse também para deixar a sua mensagem para os comerciários e as comerciárias, porque o parabéns é para todos nós, é para toda a classe trabalhadora comerciária desses 90 anos do Sinecom. É verdade. Eu quero agradecer o convite, viu? Foi maravilhoso, foi muito bom. Passa tão rápido que a gente nem percebe. E dizer que eu estou à disposição para qualquer coisa, qualquer informação, qualquer ajuda. Nós estamos lá, né, Marcelo, na frente do Sinecom, recebendo os comerciários. Lá é a Casa dos Comerciários. Quero deixar meu abraço aqui ao Sinecom, a toda a diretoria, aguerrida deste sindicato tão forte, tão participativo, tão lutador, né? Que os comerciários vá mais lá no sindicato, preste atenção no seu sindicato, fortaleça ele para que ele seja mais forte do que ele é, né? Para ele conquistar mais direitos para você do que já tem na nossa convenção coletiva, né? Quero lembrar do nosso companheiro Baú, que foi embora pela Covid, por esse descaso, né, e negação dessa coisa, mas hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de comemorar os 90 anos do sindicato, parabenizar seu João também, porque ele foi um guerreiro, né, que deixou nas nossas mãos um sindicato tão participativo, viu? E agradecer a todos que participaram, um cheiro em todos os comerciários e comerciárias, festejem essa data, porque o sindicato é de vocês. Então, fortaleçam seu sindicato, seja sócio, porque juntos somos mais fortes. Deus abençoe a todos nós. Obrigadão, Marcelo. Legal. Eu gostaria de encerrar aqui parabenizando a todos os comerciários e comerciárias e como representantes dessa categoria, todos os diretores e diretoras que compõem a diretoria, né, do Sindicato dos Comerciários, mas deixar aqui registrado, né, fazem parte, né, da diretoria do sindicato, as mulheres, né, Flávia Messias, da Casa Pio, a Rosileide da Silva, do Pão de Açúcar, temos também a Alzenir Guedes, do Magazine Luiza, Ivaneide Carvalho, da Tiago Calçados, temos também a Rosângela Silva, da Casas Bahia, Sandra Pena, do Extra Supermercado, agora no Pão de Açúcar, a Werle Mitian, da Catan, enfim, todas as diretoras dos sindicatos comerciários, essa live especial falando da temática da mulher comerciária, com essas mulheres comerciárias, guerreiras, que fazem parte da diretoria do sindicato, e todas as mulheres comerciárias sintam-se homenageadas pelos 90 anos do sindicato nessa live especial, com a convidada de hoje, também especial, Ana Cristina, presidente do SEAC. Boa noite, Ana, muito obrigado, parabéns comerciários e comerciárias. Boa noite a todas, boa noite a todos.